O tarifaço de Trump marca não só o retorno do protecionismo, mas uma virada de jogo que pode redefinir o comércio global, a posição do dólar e o papel das grandes potências. Com medidas que desafiam o multilateralismo, os Estados Unidos tendem a fortalecer a sua indústria e blindar a economia, mas a que custo? Para falar mais sobre este cenário, nós recebemos agora o economista Bruno Corano, que está diretamente de Nova York, trazendo visões importantes para a gente. Bruno, que já esteve, inclusive, aqui comigo no nosso estúdio esta semana, mas diante de tantos os fatos, tantas mudanças, tivemos aqui que fazer novamente esse strike. Bruno, bem-vindo. Olá, Paula, obrigado pelo convite. Vai ser um prazer a gente explorar essas últimas mudanças e uma honra ter sido convidado para debater sobre um tema tão importante. Bruno, esse tarifaço, ele foi muito vendido como uma nova independência econômica dos Estados Unidos. Na sua avaliação, nós estamos diante de uma estratégia coerente de fortalecimento da economia americana ou Trump está usando muito esta retórica mais como um instrumento político para outros fins? O que me parece é que é um instrumento político para outros fins. Embora quando você constrói, posiciona na sua pergunta se tem coerência, do ponto de vista da racionalidade econômica, até que existe coerência. Seria interessante se os Estados Unidos conseguisse passar a produzir mais, aumentar a força de trabalho, entre outras coisas. A questão é que isso não tem como ser feito de uma hora para outra, sem que isso gere um preço muito grande para a própria população americana. Isso é um trabalho de mais de 2 décadas, de algo que teria que ser cuidadosamente costurado. A gente tem que ter por base que a economia americana, há mais de 100 anos, ela se criou e ela se fortaleceu através do livre comércio. Quando eu falo livre comércio, para quem está assistindo e deve se perguntar, mas como assim? Era absolutamente livre? Tirando raríssimos produtos, mais de 98% dos itens que podiam ser importados para os Estados Unidos até poucos meses atrás, as tarifas variavam de 0 a 2,5%. Então, isso é praticamente quase tudo a zero. Então, é isso que eu chamo de livre comércio. Os Estados Unidos, eles possuem, de fato, a maior renda per capita entre as grandes economias, mais de 6 vezes ali a da China, quase 50% acima também da Alemanha, que é a segunda no ranking. Os Estados Unidos são o maior mercado consumidor do planeta. O que justificaria, por si só, um déficit comercial ali de cerca de pouco mais, de 122 bilhões de dólares por ano? Eu exploraria essa questão da seguinte forma. Os Estados Unidos, como você disse, é a maior economia do mundo. Então, e a maior economia, o maior consumidor do mundo. Como essa economia enriqueceu, é um processo natural que certas coisas passem a ser muito caras para serem produzidas em território americano. Enquanto o custo hora de um operário, um funcionário nos Estados Unidos, orbita em $15, esse custo na China, por exemplo, é inferior a 1. Então, inevitavelmente, os Estados Unidos acaba não sendo competitivo para produzir uma série de coisas. Ao mesmo tempo, com uma melhor remuneração e uma mão de obra mais qualificada, os americanos se fortaleceram e se consolidaram no domínio de aspectos tecnológicos, entre outras indústrias. O que a gente, então, tem que entender é que querer mudar isso, e vou explorar agora o ponto que você trouxe, que é a balança. De uma certa forma, é inevitável que a balança de tamanho mercado interno consumidor com tamanho custo interno de produção, é inevitável que então a balança fique desequilibrada. Em outras palavras, que essa montanha de pessoas com alto poder de renda consuma produtos externos. E, como eu disse anteriormente, as tarifas eram muito baixas, o que fazia o consumo ser muito alto e o dinheiro circular de uma forma muito intensa.
por consequência, isso fortaleceu o dólar, mas acabou gerando essa deficiência na balança. O que existe, o que está existindo é que o governo Trump defende que esse desequilíbrio na balança não é bom. E existe um grupo majoritário de economistas que declara o seguinte: não é relevante, não tem problema a balança comercial ser deficitária. O importante é nós termos inflação controlada, pleno emprego, expansão, crescimento, domínio de novas tecnologias. Inteligência artificial não existia até então, e mesmo internet, Google, iPhone, são todos incrementos econômicos que são relativamente muito recentes. Eles nenhuma dessas grandes inovações supera 20 anos de existência. Desculpa, supera 30 anos. Internet em 95 já existia, mas ela só ganhou tração nos últimos 20. Então é tudo muito recente. Em outras palavras, o governo Trump quer minimizar essa distorção na balança. A maior parte dos economistas e agentes de mercado entende que isso não é o relevante. O relevante é que as coisas estejam bem, numericamente, bem dentro do país. Até indo um pouquinho mais além ali, não só olhando a renda per capita, mas olhando a força das empresas, 8 das 10 maiores empresas globais, elas são americanas. É claro que a gente tem, né, uma cadeia aí muito fragmentada, com tecnologias também vindo e com montagens também em outros países, mas enfim, diante deste cenário e dessa força, né, dessas cadeias globais ali, dessas indústrias americanas, como que você enxerga, de fato, né, os próximos passos para essas companhias e para as grandes companhias de tecnologia, inclusive? Eu acho que o Trump está colocando a economia e o sistema e as cadeias produtivas em uma posição muito delicada. Por quê? Vamos, sem querer analisar aqui as mais de 50 principais cadeias, vamos pegar, por exemplo, o aço. O aço foi taxado. Os Estados Unidos não é autossuficiente em aço. E os Estados Unidos não vai parar de consumir aço de uma hora para outra, assim como ele também não vai ser capaz de ligar a chave e passar a produzir o aço que falta rapidamente. Isso depende de plantas industriais que levam, às vezes, meses ou anos para serem construídas. O próprio empresariado se questiona: e se amanhã as tarifas caírem? Mesmo as do aço? Porque as do aço, por exemplo, na primeira gestão do Trump, as tarifas do aço subiram e depois foram reduzidas. Se alguém tivesse investido milhões, bilhões para construir uma planta siderúrgica, como é que essa empresa estaria pós-redução das tarifas para competir com o aço externo? Então, como é que a gente fecha essa história do aço? O consumo de aço vai continuar existindo, e quem vai pagar o aço mais caro? Não são os países que exportam aço para os Estados Unidos, são justamente os americanos. E isso vai pressionar a inflação interna. Essa mesma dinâmica acontece em diversos outros setores. Só que aí é que surge a complexidade. A sua pergunta é ampla no sentido de que a gente pode pegar vários ganchos e explorar em várias vertentes. Saiu ontem no jornal aqui o número de importadores, de pessoas que vendem, empresas que vendem produtos que ou são chineses ou têm componentes chineses e que eles simplesmente não têm o que fazer porque isso já está no mar, ou seja, a tarifa foi alterada enquanto o navio saiu do porto da China e não chegou ainda aqui, ou pior, várias e várias empresas que estão simplesmente paralisando as suas importações por causa desse aumento de tarifa. Bom, elas vão parar e vão deixar de vender? Naturalmente não. O que já se especula é que eles vão simplesmente só mudar a rota. Então, em vez de importar da China para os Estados Unidos, eles vão mandar da China, por exemplo, para o Brasil e do Brasil para os Estados Unidos. Encarece o transporte, mas ainda assim encarece o tempo, mas ainda assim é infinitamente mais barato do que fazer frente a essa carga tributária. Então a gente vai enxergar um redesenho
gradativo das cadeias de suprimento. E embora essa não tenha sido sua pergunta, a minha leitura é que, no fundo, essa é a intenção do Trump. A intenção do Trump é fragilizar a economia e a importância da China, porque quem vinha rivalizando com os Estados Unidos nos últimos anos como uma grande economia, uma grande potência? A China. E a China, sobretudo, vive de exportações, é o grande quintal de produção, de fabricação do mundo. Do momento que o seu principal cliente, são os Estados Unidos, que representam mais de 30% de toda a exportação chinesa, sobem a tarifa nessa magnitude, é um processo natural que os fornecedores, um fabricante eventualmente de xícara que está na China, ele fala, vou fabricar em algum outro país, vou fabricar na Índia, que a taxa é menor. Então, acho que a gente vai ver um redesenho, se as taxas forem mantidas dessa forma, a gente vai ver um redesenho, mas a gente também vai enfrentar vários outros problemas. Ô Bruno, nesse sentido, né, que você traz aí muito bem essa explicação olhando para o cenário dessas grandes companhias, os Estados Unidos eles já dominam os setores mais rentáveis, né, dessa nova economia que o mundo vive. Big Techs, defesa, finanças também. Ainda assim, com este sentido, né, agora o governo tentando fazer essa reindustrialização mais na indústria ali de base, esse movimento, na sua leitura, pode de fato representar uma estratégia para tentar complementar e garantir uma soberania mais produtiva nesse mundo mais fragmentado? Eu vejo que os Estados Unidos eles querem garantir, sim, a soberania, mas enfraquecendo a China e não necessariamente se fortalecendo. A narrativa do Trump de que ele quer gerar emprego, de que ele quer trazer as indústrias de volta, isso não é sustentável, porque, como eu falei, a mão de obra aqui é muito caro. Então, uma xícara, uma louça, para ser feita, fabricada aqui nos Estados Unidos, ela vai custar muito. Então, e não só isso, não existe mão de obra, a gente já tem praticamente índices de pleno emprego e já tem falta de recurso humano. Então, nem que, abstraindo a questão do custo, nem que se quisesse, não tem como os Estados Unidos abraçar ou repatriar, vamos dizer assim, essas inúmeras cadeias produtivas e fábricas. Então, o que de fato a gente enxerga são os Estados Unidos querendo manter essa supremacia, fragilizando o seu principal oponente e criando um processo de fragmentação, porque do momento que começa a se tornar mais barato, e aí é onde eu acho que o Brasil, até então, do jeito que as coisas estão desenhadas, ele só sai ganhando. Do momento que as coisas ficam mais caras na China, será que a tal xícara que eu dei como exemplo não vai se tornar muito mais competitiva para ser comprada no Brasil, ou seja, fabricada por um empresário brasileiro que vai exportar para a China? Sem dúvida nenhuma é isso que vai acontecer. Tudo isso sempre ressaltando até o momento que essas tarifas forem mantidas da forma que estão, né? Essa semana, quando a gente conversou aí pessoalmente, eu estava em São Paulo, as tarifas estavam num cenário. Um dia depois, ele revogou, mesmo que por 90 dias, parte desse excesso tarifário. Então, é um cenário de absoluta imprevisibilidade, por enquanto. Com certeza, muita imprevisibilidade. Bruno, a gente vai para um rápido intervalo comercial. Peço que você continue aqui na nossa programação. O Strike volta dentro de 2 minutos, trazendo mais análises sobre este cenário geopolítico. Estamos de volta aqui no Strike, conversando sobre toda a situação desta guerra comercial entre Estados Unidos e China, toda a mudança também neste tabuleiro geopolítico. Conversando com Bruno Corano, economista, quero retornar aqui à nossa conversa. Bruno, falando um pouco mais, né, olhando para esse reshoring aí, ganhando força, principalmente nos discursos,
Queria entender se na prática, ali, olhando para os setores, né? Quais seriam os setores, de fato, que estão fazendo essa relocalização ou não, né? Se isso já estaria acontecendo, da produção para os Estados Unidos, quais podem, né, fazer este movimento com um prazo menor, tendo ali, de fato, uma mudança, né, desse relocamento dos seus produtos, que efeitos isso também pode vir para gerar ali para o emprego e para a produtividade americana? Se essa movimentação que o Trump está estimulando for bem sucedida e for bem feita, o que a gente vai enxergar é uma reignição da produção de insumos ou produtos de alto valor agregado, em geral tecnológicos. Mas isso já vinha ocorrendo independentemente das tarifas. Eu vou destacar, eu chamo de microprocessadores só para facilitar, são os semicondutores, né? Isso já vinha existindo, porque durante a pandemia ficou explícito a grande dependência da China. Isso foi um dos itens tecnológicos que mais paralisou as cadeias produtivas. Então, e não só isso, isso também tem uma correlação com o domínio dessa tecnologia que pode impactar em outros aspectos. Então, os americanos já vinham investindo pesadamente para construir as melhores e maiores fábricas de semicondutores dentro do território americano. Mas semicondutores são produtos de alto valor agregado. Então, a tendência ou a expectativa é que produtos de alto valor agregado venham para os Estados Unidos. E aí você deve estar se questionando, o iPhone, que é feito na China, viria para os Estados Unidos? As simulações e os cálculos que são feitos mostram que, no custo hora-homem americano, segue sendo inviável um iPhone, que pressupõe-se que seja de alto valor agregado, ser fabricado nos Estados Unidos. Então, onde ele vai ser fabricado? De imediato, nada vai mudar, até porque é bem complexo a mudança de uma fábrica de um produto com essa tecnologia, mas no médio prazo é capaz que a gente veja a instalação de fábricas em outros países que tendem a ter um relacionamento mais harmônico com os Estados Unidos, seja porque os Estados Unidos exporta muito, como por exemplo para o Brasil, os Estados Unidos mais exporta para o Brasil do que importa, seja porque existe um controle sociopolítico daquela determinada região. Então, eu vejo no médio prazo, Índia, Brasil, entre outros países, se beneficiando com essa movimentação. Mesmo que, em parte, as tarifas sejam revogadas, eu acho que essa agenda americana de querer deteriorar, criar um processo de deterioração da economia e do poder chinês é algo sem volta. Ô Bruno, seria possível, né, a gente pensar ali que a China possa vir a realocar parte da sua produção para países vizinhos, Vietnã, México, Indonésia, numa tentativa ali de contornar as novas barreiras? E esse tipo de estratégia, ela funcionaria na prática ou os Estados Unidos eles estão preparados para coibir esse movimento caso venha acontecer nas cadeias globais? Ninguém sabe dizer. Eu acho que nem os próprios americanos, pelo menos eles não apresentam isso no plano deles, eles não são explícitos em dizer quais são as intenções. A narrativa é: a gente quer diminuir o déficit da balança comercial e aqui a gente quer gerar emprego, a gente quer reindustrializar o país. Só que essa narrativa, ela não para em pé, não faz sentido. A gente abordou, né, o aspecto de já existir praticamente um pleno emprego, então nem teria mão de obra suficiente, e a pouca mão de obra que ainda insiste, né, em ser a mão de obra que reclama as mudanças nas últimas décadas, é uma mão de obra não qualificada, mas ainda assim cara. Então, como o governo americano não é explícito em dizer quais são as reais intenções, a gente também não sabe se ele está preparado para enfrentar essas manobras. E o que você disse é absolutamente possível. Um grande produtor chinês que entenda, que detenha o know-how, capital e uma série de outros aspectos, ele pode se instalar num outro país,
e tentar, através de lá, se transformar num bom produtor, num bom fornecedor para os americanos. Como os americanos vão conseguir filtrar e mapear isso, ninguém sabe. Isso não é uma coisa rápida e não é uma coisa fácil de acontecer. Proporcionalmente, se a gente pensar assim, 100 fornecedores chineses que deixariam de fornecer para os Estados Unidos. De imediato, no mínimo, eu arriscaria dizer que 90 desses 100 seriam fornecedores de outros países de fato, porque demoraria para os chineses conseguirem fazer essa mobilidade. E talvez desses 100, apenas 10 tivessem a velocidade e a capacidade de se movimentar a fim de não perder esse mercado consumidor. Mas tudo isso são só leituras, nesse caso, uma leitura pessoal minha, porque não se tem uma visão clara de toda essa remodelagem. Nada é certo, né, Bruno? Mas é claro que é sempre importante, né, a gente ouvir opiniões e essas análises acabam sendo aí fundamentais num momento de muita incerteza. Olhando para o lado da China agora, né, a gente falou bastante sobre economia americana, eu queria entender um pouquinho mais da sua visão em relação à China. A China ela já vive um crescimento mais moderado, né, vamos dizer assim, em relação às décadas passadas, sofreu bastante o impacto, principalmente ali no pós-pandemia, tem uma queda de consumo, tem pressões demográficas também muito significativas. Neste cenário, né, desta guerra comercial, até mesmo da redução ali de exportações para os Estados Unidos, isso tende a trazer ali mais preocupações em relação à atividade? Podemos ver uma desaceleração da economia chinesa? Eu acho que numa escala de preocupação, nesse momento, só existem perdedores, mas eu diria que o maior possível perdedor são os Estados Unidos, pelo processo inflacionário, uma série de outros efeitos deletérios. Quando a gente vai para o segundo perdedor, certamente é a China, que tem o seu principal cliente, que representa praticamente 30% das exportações, entrando nesse desgaste. Com uma economia que, como você bem comentou, já vinha frágil, já vinha se deteriorando, tendo dificuldade em manter os mesmos percentuais de crescimento que a gente assistia nas últimas décadas, e uma economia altamente dependente do mercado de construção civil, o qual até então representava boa parte daquele crescimento avassalador que a gente sempre assistiu. O risco que a China tem é de não ser capaz de pegar esses possíveis 30% que eram exportados para os Estados Unidos e não encontrar caminhos diferentes para que essa produção se mantenha. Caso essa produção seja perdida para outros países, é um impacto econômico significativo. Porém, se realmente ocorrer, em tempo de não dar, da China não se movimentar, mas ela tem um pepino na mão. Como eu disse, o mais prejudicado dos Estados Unidos, o segundo, certamente a China, que é o grande alvo, né? Mas eu sei que a gente não explorou os outros países, mas esse mesmo desgaste, descontentamento e comprometimento, numa escala, aí, se eu seguisse na ordem dos prejudicados, logo na sequência tem Canadá, México e Europa, né, que não tiveram a revogação parcial de 90 dias, não foram contemplados, né? Então, tem muita gente que vai perder também, além da China. Bruno, nesse contexto, né, como você bem trouxe aqui para a gente, na verdade não tem aí vencedores, tem ali mais perdedores, e no teu contexto, olhando que o prejuízo pode ser maior para a economia americana, muitos analistas, eles têm enxergado, têm visto aí, né, esse movimento, esse tarifácio, como um movimento de checkmate ali dos Estados Unidos, né? Seria ali para a China um checkmate para ter ali uma questão mais de um poder por trás dos Estados Unidos, mas já nesse segmento, então, neste argumento que você traz, não seria um risco para os Estados Unidos calculado, talvez demais, considerando, então, esse fator que a China tem um pouco mais dessa flexibilidade para redirecionar a sua produção, até para absorver mais todos esses impactos econômicos?
O risco, as medidas são tão incoerentes que o risco é muito maior para os americanos, para a economia americana, para a inflação americana, do que para qualquer outro player global. E é isso que me surpreende, porque até 2 semanas atrás, 1 semana e meia atrás, a forma que se disseminava isso é que as vítimas eram os países taxados. Mas, no entanto, quem vai pagar essa conta é o americano. Então, ok, se a China é taxada em 100% e o Brasil não, o Brasil se torna mais competitivo e vice-versa. Isso é uma verdade, que a China pode ser mais vítima do que outros países. Mas mesmo que, então, esses produtos e insumos sejam comprados de um país como o Brasil, em última instância, eles vão custar mais caro. E essa sobretaxação vai ser paga pelo consumidor americano, que, consequentemente, vai pressionar a inflação. E aí eu complementaria, hoje foram publicadas as pesquisas de percepção do consumidor. E para dar uma ideia, o consumidor americano tem um sentimento tão ruim quanto na Grande Depressão de 2008. Então, a gente nunca voltou a um sentimento de desestímulo ao consumo como a gente teve em 2008. Isso chamou muita atenção essa manhã e eu acho que a gente vai enxergar isso nos índices de consumo muito rapidamente. Ô Bruno, você acredita que exista, né, ali espaço para um acordo real ou, né, estamos talvez ali muito mais presos a uma disputa de narrativas onde nenhum dos lados quer parecer que cedeu primeiro? Eu enxergo espaço para um acordo. A gente só fica claro que com o Trump nada é muito simples, nada é muito lógico. Mas do mesmo jeito que ele impõe medidas um tanto quanto infundadas, ele retorna com acordos que também pareciam não fazer sentido. Então, eu acho que dá para a gente esperar tudo. A minha percepção pessoal é essa questão, um país, né, um presidente impor tarifas, aí em menos de 1 semana ele volta atrás, mesmo que parcialmente, isso beira o ridículo, né? Então, isso mostra que a gente pode esperar qualquer coisa. A gente pode esperar que, caso os índices inflacionários comecem a se mover ou a rejeição interna do país aumente abruptamente, ele possa vir com outras medidas e outra narrativa. Não existe muita lógica nesse processo, né? Falou aí da questão da pausa, né? É importante também a gente entrar um pouco nisso. Eu queria saber um pouco mais, entender um pouco mais da sua leitura. Essa pausa, ela acaba sendo aí, de repente, uma estratégia de negociação com os aliados, como ele bem colocou. Ou você vê também que pode ser ali um sinal de que os Estados Unidos possa estar tentando ganhar fôlego antes de escalar ainda mais esse confronto ali com Pequim, por exemplo? A minha leitura é que essa pausa, essa revogação parcial, foi fruto da pressão interna do próprio Partido Republicano, de parte do time do Trump e, sobretudo, da população que já começou a se rebelar. Até 1 semana e meia atrás, a gente não via movimentação, manifestação, e elas se iniciaram. Então, e para ajudar, o mercado acionário estava derretendo. Então, acho que foi um aceno para aliviar a pressão interna. Só que essa pressão interna, eu não acredito que ela vá arrefecer, eu acho que ela tende a aumentar. Até mesmo porque os principais países, que são os principais fornecedores, não receberam essa isenção parcial. Então, acaba que China, que é o principal fornecedor, continua com uma taxa absurdamente alta, e se não subir mais, né? Porque virou uma corrida ali de ação e reação. Então, os Estados Unidos subiu, China retalhou, e desde então a gente está vendo isso se repetir, e as tarifas já passaram de 100%. Acho que mesmo para o brasileiro, que está acostumado com taxas de importação surreais, essa taxa instituída pelos Estados Unidos de produtos da China
é absolutamente irreal, né? Assim, insustentável. Bruno, quero falar até um pouco mais sobre Brasil, trazer um pouco aqui para o nosso contexto, mas eu preciso para um rápido intervalo. Você que está aqui acompanhando a programação da BMC News, continue com a gente, o Strike volta em 2 minutos. Estamos de volta aqui no nosso Strike, conversando mais sobre o cenário internacional, sobre a guerra comercial entre Estados Unidos e China, sobre o tarifaço, inclusive, de Donald Trump para todas as economias, com o Bruno Corano. Bruno, quero trazer um pouco mais do contexto agora para o Brasil, né? Diante desse reposicionamento todo das cadeias globais, há espaço, você enxerga ali espaço real para que o Brasil possa ocupar, inclusive os nichos ali deixados pela China, fornecedor, ali ser fornecedor de commodities ou até mesmo em manufaturas mais leves? Eu tenho certeza, acho que Brasil, Índia e principalmente Brasil e Índia são os países mais beneficiados nesse momento, acho que até mais o Brasil, para ocupar diversas cadeias produtivas que já se tornaram infinitamente mais baratas aqui do que na China. Então, quem mais se beneficiou nessa história, por enquanto, é o Brasil. Agora, cabe ao empresariado brasileiro ter a velocidade, a sagacidade e serem perspicazes em enxergar e estabelecer essa conexão o mais rápido possível. Ô Bruno, olhando, né, até o Brasil ele tinha uma, vamos dizer, talvez uma certa vantagem, porque ele estava ali com essa tarifa menor, com 10%, que era o piso. Mas diante da mudança, então, de Trump nesta semana, que a gente viu ali esta pausa, né, colocando outros países, inclusive, neste mesmo piso, ainda assim a gente permanece nessa vantagem, vamos dizer, em relação a poder suprir aí toda essa demanda da China para os Estados Unidos em si? Do ponto de vista econômico, né, a gente assumiu uma vantagem porque vai passar a custar mais barato, mesmo que o custo de produção aqui seja um pouco maior do que da China. Mas o que existe é que o Brasil tem, em algumas áreas, capacidade ociosa, tem qualidade, tem competitividade e tem know-how. Então, são justamente nessas frentes que o governo, não só o governo, mas o empresariado brasileiro tem que identificar rapidamente, e certamente já estão fazendo isso, para que eles consigam prospectar de uma maneira muito simples, entender que algum, por exemplo, insumo agrícola, que o Brasil concorria com a China, mas não era competitivo, nesse momento passou a ser competitivo e se aproximar rapidamente desses consumidores americanos para se colocarem como uma opção. E tem uma coisa muito favorável, que são os próprios americanos também passando rapidamente a procurar novos fornecedores. Isso a gente já assiste e já ouve na rua, com colegas, ou mesmo vendo matérias na imprensa. Ô Bruno, e a atitude do Brasil, né, em relação a isso, a toda essa discussão? A gente já viu até outros países se posicionando, como a própria União Europeia, em retaliações, e o Brasil, nesta neutralidade, você enxerga que o Brasil está agindo aí bem nesse sentido? Eu acho que o Brasil não tem nada que ele possa fazer para reverter ou se sair melhor nessa história. O interlocutor, que é o Trump, é uma pessoa difícil de lidar e o Brasil foi o menos prejudicado. Então, eu acho que a gente não poderia esperar nada melhor do que isso. Então, a gente saiu numa vantagem. Se o governo brasileiro não atrapalhar, já está bom demais. Então, quando o Lula, às vezes, faz alguns comentários um pouco mais ásperos, até esses poucos comentários, eu acho que são desnecessários, não vão
contribuir em nada. Aí tem uma máxima que é quem paga, quem compra é quem manda. É a relação cliente-fornecedor. E o fato é que, se nós querer, eles são os clientes, né? Não que a gente também não compre deles, não é isso. Mas nesse momento, a gente tem que olhar na perspectiva de quem fornece, não de quem compra. Então, na perspectiva de quem fornece, eles são nossos clientes, então o governo brasileiro vem sendo hábil no sentido de não fazer nada. Às vezes o menos é mais, né? Então, que bom que o governo brasileiro está passivo em relação a isso. Se por um lado, né, ainda falando aqui em Brasil, se por um lado, vamos dizer assim, a gente num primeiro momento pode até se beneficiar ali, olhando até mesmo como esta possibilidade de ser um fornecedor aí alternativo em alguns dos mercados, ao mesmo tempo a gente sabe também que toda essa tensão e preocupação sobre uma recessão global e uma recessão principalmente ali nos Estados Unidos, isso pode fazer pressão no câmbio, pode fazer inclusive ali ter mais fuga de capitais. Como que você avalia, né, de fato, o saldo aí dessa equação para o Brasil? A equação para o Brasil, de forma macro, é ruim, porque o Brasil é uma economia que já estava ali no limite, né, entre seguir sendo produtiva, equilibrar o câmbio e com as contas fiscais comprometidas, como a gente sabe. Então, embora se abra uma oportunidade para alguns setores exportarem, setores esses que até então não eram competitivos, em todo o resto desse entendimento, o Brasil deve sofrer. O que vai determinar quanto ele vai sofrer é a depender do comportamento da economia global. Os americanos o consumo americano já estava em recessão. O índice, o PIB seguia crescendo e vários outros indicadores, como por exemplo as bolsas, seguiam subindo. Mas o consumidor americano o consumo americano já estava em processo recessivo. Com esse tumulto todo que se criou, a gente ainda agora tem o risco do processo inflacionário e, consequentemente, de movimentação da taxa de juros e desaceleração da economia. Quando esses indicadores entrarem em evidência, isso vai impactar o Brasil. Por quê? Essa própria semana comprova isso. O dólar, que estava relativamente comportado ali, chegou a bater 5,68, se eu não me engano, já voltou para 6 em razão dessa instabilidade. Toda vez que gerar instabilidade ou que a economia americana não for bem, o dólar vai se apreciar. E eu sei que quem acabou de ouvir isso fala: pera, eu acho que você está confuso. Se a economia americana não vai bem, o dólar vai se apreciar. Por essência, diretamente, esse meu comentário não faz sentido. Mas é que quando a economia americana não vai bem, o resto do mundo também não vai bem. O resto do mundo não ir bem gera desconfiança, instabilidade, insegurança. E aí a maior parte do globo corre para o dólar, que acaba se apreciando. Então, então tem esse risco de apreciação do dólar, que encarece as coisas no Brasil, que faz com que a inflação suba e que force o Banco Central a manter uma taxa de juros alta ou ainda maior, que por sua vez desacelera a economia. Então a gente entra num processo recessivo sistêmico, o que não é muito fácil quebrar isso, leva-se tempo. Então eu acho que o Brasil está exposto a esse risco, mas isso já era sabido, porque os mercados acionários já estavam hipervalorizados e já era esperado uma correção. Não era esperado que essa correção pudesse ser motivada por uma guerra tarifária, mas já era esperado um espirro e algum tipo de problema internacional. E eu sempre disse, é importante que o Brasil esteja preparado, e o Brasil não fez essa lição de casa. Então, inevitavelmente, ele vai sofrer, e quando eu falo o Brasil, quem vai sofrer, na verdade, são os menos privilegiados, não são os grandes investidores, empresários. Os investidores se apropriam dessas oportunidades, a volatilidade traz chances de ganho, as pessoas que têm muito dinheiro vão surfar o CDI, entre outros ativos. Quem realmente vai pagar o preço é a população menos privilegiada. Bruno, quero até falar mais sobre mercado, já que você trouxe, né, esse gancho importante aqui para a gente estender um pouco mais
até para a leitura aqui do investidor, mas eu preciso ir para mais um rápido intervalo. Peço licença aí para o Bruno, volto já já, daqui a pouquinho, você que está aqui acompanhando a nossa programação. Muito obrigada pela sua audiência, continue aqui, voltamos em 2 minutos. Estamos de volta aqui na nossa programação com o Strike, falando com o Bruno Corano. Bruno, a gente tem visto, né, um movimento que chama muita atenção dos mercados, os mercados reagindo, claro, com muita volatilidade, mas ora com euforias ali muito altas, com quedas muito significativas também, quedas bastante acentuadas. Na sua avaliação, estes movimentos, eles estão sendo exagerados, né, seja para queda ou seja para alta diante deste cenário ainda bastante incerto? Eu não sei se a palavra que eu usaria seria exagero, porque o mercado, os índices acionários, eles são movidos por uma massa gigante de investidores. A imensa maior parte não são investidores profissionais e institucionais, ou seja, é muita gente, pessoa física, que não tem as melhores expertises de gestão. Então, é isso que faz o índice subir ou descer, né? Eu noto que às vezes a gente fica falando de uma forma complexa e quem assiste às vezes não entende o princípio básico, que parece óbvio, mas que muitos não sabem. Por que o índice da Bolsa cai? Porque tem mais gente dizendo, eu não quero mais esse ativo, eu quero vender e eu quero ir embora. Então o índice cai porque o valor das ações se deprecia, porque tem muita gente, tem mais oferta do que demanda. E o índice sobe quando tem muita procura. Então essa instabilidade faz com que vários investidores que surfaram a onda dos ganhos dos últimos anos e meses digam o seguinte, me dei por feliz, eu quero liquidar e quero ter esse dinheiro em caixa ou investir em outro ativo menos volátil. Isso fez as bolsas despencarem e momentaneamente, por elas terem despencado relativamente bastante, aquele anúncio da revogação parcial de 90 dias fez ela dar um pico de volta, um rebound que a gente chama, um bounce back, de volta rapidamente, em razão de investidores querendo, apostando que por as ações já terem caído bastante, que eles teriam uma oportunidade de comprar elas ali num valor relativamente baixo e pegar um retorno, uma recuperação. E que alguns podem até ter conseguido capturar essa oportunidade. Então, isso é um desespero ou não? É um comportamento normal quando a gente fala no mercado acionário. Em algum grau, para alguns pode ser uma medida desesperada, e para outros é só uma decisão ou uma falta de conhecimento. O fato é que saber antecipar essas leituras e tirar proveito disso é a grande dificuldade, né? Agora, vai seguir essa volatilidade, né? Ela não se encerrou. Essa semana não teve um dia de muita volatilidade, seja para cima ou para baixo, e eu acho que isso vai perdurar por um bom tempo. Ô Bruno, e essa correção, né, ela, de fato, você acha que ela já precifica esse pior cenário, ou o mercado ainda pode se surpreender, pode, de repente, até mesmo estar subestimando os impactos das tarifas sobre o lucro ali, ou melhor, sobre os lucros das empresas, das companhias listadas? Eu tenho certeza, na minha opinião, que ele está subestimando o impacto. Se as tarifas forem mantidas, o impacto vai ser muito maior, porque a inflação americana vai ser pressionada, o consumo vai desacelerar de uma forma que, na minha opinião, não está sendo prevista. Consequentemente, a performance das empresas vai se deteriorar, e antes mesmo que esses balanços sejam publicados e isso se torne explícito, as bolsas vão reagir. Então, é lógico que eu não estou aqui para sentenciar o fim do mundo ou uma catástrofe, mas não seria nada imprevisível falar que a bolsa ainda pode cair 20%, 30% ao longo das próximas semanas, com momentos de recuperação e volta de queda. Se a gente pega historicamente,
os dias que a Bolsa... Quem estiver assistindo pode fazer isso, entrar no Google e fazer essa pesquisa. Os dias que a Bolsa teve as maiores altas em um único dia foi justamente durante a crise de 2008, que foi a maior crise vivida até hoje. Então, ou seja, no meio, a gente estava no precipício, ladeira abaixo, e no meio dessa queda tiveram as maiores altas diárias. Então, isso é um comportamento típico de quando tem esse desequilíbrio, e aí eu vou usar a sua expressão, que é o desespero, né? Então, tem uma irracionalidade enorme. Eu espero que o índice ainda siga num processo de correção e, infelizmente, eu acho que a gente ainda vai ter uma queda acentuada. Ô Bruno, e o dilema, né? É claro que nunca existe o time correto, mas a gente, como você bem colocou, né, ali em termos, fazendo a comparação com a crise de 2008, como aproveitar de fato essas oportunidades, né? Qual talvez seja a melhor forma já de blindar o patrimônio e não perder também essas oportunidades, ainda que tem aí no mercado, que o mercado americano principalmente promove muito nestes momentos aí de crises e de volatilidade? Os principais gestores do mundo da atualidade, como Ray Dalio e tantos outros, fizeram fortuna e se tornaram ícones justamente porque eles surfaram, eles foram perspicazes e competentes em capturar na crise de 2008 o bottom, né, o ponto mais baixo ou próximo dele, e surfar toda a recuperação na década seguinte. Foi isso que fez com que eles construíssem fortuna. Entre eles, um dos meus sócios está entre esses 10 principais gestores de Wall Street, que é o Danilo Santiago. Esse momento acaba sendo uma nova oportunidade, é isso que a gente chama de ciclo econômico, acaba sendo uma nova oportunidade para a gente capturar a mesma volatilidade de índice. Então, você perguntou, né, o que a pessoa pode fazer? A grande questão é como eu chegar para um homem de 40 anos e falar, olha, agora ser dentista é a profissão do momento. Mas ele nunca foi dentista, ele não se preparou para isso e não tem como ele se tornar dentista de um momento para o outro. Ele vai ter que estudar 4, 5 anos para daí entrar no mercado de trabalho sem uma base de clientes e começar do zero. Quando eu sou procurado por investidores que querem suporte e que querem se aproveitar do momento, eu falo, quem vai se aproveitar do momento é quem plantou lá atrás. Então, uma boa carteira, uma carteira bem construída, bem balanceada, que tenha gatilhos e limites e que tenha uma distribuição e uma previsão de pegar esses momentos de baixa para surfar as altas, elas é que vão se beneficiar. Para quem está assistindo e falar, talvez, eu acredito que, eu não sei nem se eu tenho uma carteira construída dessa forma. A pessoa precisa procurar verdadeiramente um gestor profissional, um gestor que tem uma equipe ultra capacitada. E aí fica aqui uma crítica respeitosa, até porque eu tenho muitos amigos que atuam nessa indústria. O Brasil está repleto de vendedores de produtos financeiros. Então, sem mencionar o nome de instituições, elas têm vendedores. Só que em vez de vender carpete, eles vendem investimento. Mas eles não são profundos conhecedores de fato eles não são portfólio managers, eles não são gestores. Então, eles vendem, e muitas vezes eles vendem o que é bom para eles. Mas se você não, até então, não vinha recebendo esse suporte, o que nos resta nesse momento é estar em ativos que tenham menos volatilidade. Então, falando no mercado, tanto no mercado brasileiro quanto no americano, títulos do Tesouro, atrelado à taxa de juros. No Brasil, hoje, CDI está excepcional, eu diria que não faz sentido correr risco em nenhum outro tipo de produto, e eu ficaria ali aguardando as oportunidades surgirem. E para quem tem carteiras aqui nos Estados Unidos e não tinha elas bem distribuídas, também é sentar e aguardar atrelado à taxa do Tesouro, com algumas possíveis estratégias já previstas para capturar o benefício dessa volatilidade. Lógico que aqui isso merece até um programa único de 1 hora só para a gente falar de estratégias de carteira para esse momento.
Eu não sei se eu respondi sua pergunta ou se eu me estendi demais. Não, respondeu, Bruno, e já quase até complementou a minha próxima, mas eu ainda quero me aprofundar, nossa última questão aqui, justamente esse ponto, né? Você falou bastante ali do investidor brasileiro, olhando para aquele que tem a exposição nos ativos americanos. A gente sabe que recentemente, né, a gente viu um grande movimento até de muitos investidores brasileiros fazendo a diversificação, aproveitando ali, fazer essa dolarização também do seu patrimônio, e tem muita gente tenso diante ainda de todas essas incertezas, de todas essas variáveis que nós comentamos anteriormente. Como de fato, né, agir neste momento? Faz algum tipo de ajuste na carteira? Mantém essa posição? Mesmo aqueles que não têm talvez aí uma grande gestão, como você bem colocou, como calibrar, né, toda essa tensão, o lado emocional versus o lado racional? Estudando, respondendo sua pergunta de trás para frente, estudando, absorvendo conhecimento. Tudo que a gente quer fazer na vida, eu acredito que a gente precise buscar conhecimento, porque senão a gente não tem condições de sequer avaliar as pessoas que vão nos prestar serviço ou nos assessorar. Você mencionou essa questão da dolarização. Eu defendo que qualquer pessoa que tenha, que além da sua reserva de emergência, tenha todo o resto do seu recurso líquido dolarizado. Eu não manteria absolutamente nada em reais. Eu sei que quem está assistindo e é brasileiro acha isso muito estranho, mas é a mesma coisa quando eu pergunto e digo: você colocaria todo o seu dinheiro na Bolívia? E todo mundo responde não, jamais. Então, por que você vai deixar no Brasil? Porque o Brasil tem um risco cambial eminente, é uma moeda fraca. Quando eu digo que é uma moeda fraca, a depender do agravamento da crise global, pensar em dólar a mais de 8 não é nenhum absurdo. Eu não estou dizendo que vai. Na verdade, eu afirmaria que o dólar vai chegar a R$ 10. Eu só não sei dizer se ele vai chegar em 4 anos ou em 7 ou em 8 anos, mas ele vai chegar. A questão é, uma crise aguda só acelera esse processo. O patamar do câmbio brasileiro só vem se deteriorando. Então, recentemente, em dezembro, foi o mês, quando o dólar disparou, foi o mês que eu mais fiz transferências de clientes brasileiros do Brasil para os Estados Unidos, querendo dolarizar no momento agudo. E não que a gente já não falasse com eles durante todo o ano, mesmo há um ano e pouco atrás, quando estava 4,80, a gente dizia, manda o dinheiro embora, manda o dinheiro embora. E para nós, gestores, não vai fazer diferença, a gente cuida do dinheiro dos investidores estando no Brasil ou estando aqui. Mas a gente dizia isso porque a gente estava convicto que seria a melhor a ação a ser feita. E eu continuo dizendo, além da sua reserva de emergência, acho que deveria dolarizar tudo, porque mesmo que a gente tenha um juros, porque o que eu mais escuto é, não, o juros brasileiro está excepcional. Ok, vamos falar o ano passado. Em reais, os bons investidores, sem correr riscos malucos de bolsa, tiveram ali um retorno próximo de 14%. No entanto, o real frente ao dólar se desvalorizou 27%. Então, mesmo que se você tivesse transferido o dinheiro para os Estados Unidos, ter feito nada, frente ao real você teria ganho muito. Ah, mas aí agora o dólar arrefeceu. No momento que ele chegou a 5,68, ele tinha recuperado parte das perdas, 7%. Ele continuou tendo desvalorizado 20%. E agora já voltou a desvalorizar de novo. Então, eu entendo que dolarizar os recursos é algo imediato para todo e qualquer brasileiro. Maravilha, Bruno, quero agradecer. Obrigada pela sua presença, pela disponibilidade, né, da gente fazer pela segunda vez este programa nesta semana. Até uma próxima. Eu que agradeço. Obrigado pelo convite. Obrigada. Falamos com Bruno Corano, economista, trazendo insights importantes sobre este cenário ainda bastante incerto, sobre a guerra comercial entre Estados Unidos e China e também o reflexo disso nas demais economias. Você que está aqui acompanhando a nossa programação, nosso Strike, obrigada pela sua audiência. Continue acompanhando a BMC News. A gente se vê na semana que vem. Até lá.